31 de outubro. Vinde comigo, lhes mostrarei o Messias. João, capítulo 4, versos 27 em diante. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejaram para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte alegram-se, tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, o outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali ainda mais 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo fato de que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então parece que a mulher tinha ouvido, os discípulos quando foram chamados e reconheceram que era o Filho de Deus e falava para o outro duvidava, e ele falou: vem e vê, Nós vemos Filipe falando para Natanael: vem e vê se tem alguma coisa boa de Nazaré, E agora a mulher faz a mesma coisa: vem e vê, vem comigo, e eu vou mostrar o Messias para vocês. Mas veja como começou a coisa. Jesus, ontem nós vimos isso, que o verso anterior, Jesus falou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você, sou o Salvador do mundo, o Messias que deveria vir. E nós nos lembramos que foi a única vez que ele foi tão claro assim, dizendo que ele é o Messias, para uma mulher samaritana. E quando ele tinha acabado de falar, chegaram os discípulos, que estranharam ele estar falando com uma samaritana, mas não perguntaram nada, não ousaram perguntar nada, porque já era tarde já. Já tinha passado o horário de almoçar. E eles disseram: mestre, come aqui. Mas quando eles chegaram, e houve aquele momento assim, onde os discípulos olharam para Jesus, olharam para a samaritana olharam para os discípulos, olhou para os discípulos, para Jesus, e ficou assustada com aquele monte de judeus ali, e ela largou o cântaro
que era sua vasilha para levar água, esqueceu até da importância da água na vida dela. Ela veio buscar, ficava longe, cerca de 1,5 km da cidade, o poço de Jacó. A revelação que Jesus deu para ela foi tão estrondoso para ela, foi algo tão maravilhoso, que não tinha algo mais importante na vida do que aquela revelação. A água não era tão importante. E olha que a água ali no meio do deserto, quem não tem água morre. Mas ela tinha recebido uma fonte de água jorrar de dentro dela. E ela sentiu a necessidade de jogar essa água, de ceder essa água também, esse conhecimento, essa vida eterna que ela recebeu, para mais pessoas. E agora que ela tinha vergonha das mulheres, imagina dos homens, agora ela foi até os homens da cidade, os primeiros que ela encontrou ali, e já foi falando com aquele entusiasmo, com os olhos de quem olhava e via e ouvia. Não tinha como dizer que não era verdade, ela tinha visto alguma coisa, tinha visto algo grande, tinha descoberto algo grande, não tinha contestação. Ela falou com muita convicção. Ela disse: eu conheci um homem agora, ali, no poço de Jacó. Ele me disse tudo quanto eu fiz. Ele é judeu, ele não sabe nada de mim. E ele disse tudo que passa dentro da minha mente, o meu sofrimento, a minha angústia, a minha luta, a minha vida, o meu desespero, a minha esperança. Ele me revelou tudo. Não seria esse o Cristo Salvador? Não seria esse o Messias? E como todos os samaritanos ali, vamos dizer, lá foi para as pessoas certas, né? Que também acreditavam na vinda do Messias. E com aquele impacto da notícia que ela deu com tanto fervor, eles disseram: vamos ver. Vamos ver. Porque eles não ficaram olhando para a mulher com preconceito. O preconceito sumiu. Porque o que ela estava falando era maior do que o preconceito deles. E agora, então, vamos ver isso aí. Isso deve ser algo muito grande. Vamos ver. E foram. E chegando lá, encontraram Jesus. Não se fala mais dos discípulos aqui. Encontraram Jesus. Certamente os discípulos estavam lá. Mas Jesus foi o protagonista. Imagina aquela mulher chegando lá com aquele monte de homens. E eles chegando ali: quem que é Jesus? Quem que é? De quem você falou? E ela diz: este é o homem. Este é o homem. Este é o Cristo. Este é o Messias, o Filho de Deus. Ouça o que ele tem a dizer. Não se fala o que Jesus disse a eles, mas Jesus deu uma longa palestra para eles. Eles não tinham, todas as dúvidas que eles tinham foram esclarecidas. Não se via sair da boca daquele judeu nenhum preconceito dos samaritanos, mas pelo contrário, saiu amor, saiu aceitação, saiu algo de interessante, que é: eu me interesso por você. Eu não estou interessado na sua riqueza, não estou interessado em... Eu estou interessado na salvação. Não importa se você é samaritano, se você é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico. Eu quero salvar vocês. Vim, sou o Messias, enviado de Deus. Estou aqui. Nasci em Nazaré.
uma cidade simples, conforme falou Isaías, Ezequiel. Foi profetizado que eu nasceria em Belém. E assim aconteceu. Fui rejeitado. Agora vim para salvar a humanidade. Vim restaurar tudo aquilo que Adão e Eva fizeram de errado, para que vocês tenham a vida eterna. E se vocês creem em mim, terão a vida eterna. Então, depois disso, aqueles homens dizem: Senhor, não vai embora. Fica na nossa cidade mais alguns dias. Venha nos ensinar, nós estamos precisando dessa luz. Nós estamos totalmente errados com relação ao Messias, com esse ódio com relação aos judeus. O Senhor é judeu, venha morar conosco aqui, fique conosco. Acabou o preconceito dos judeus e samaritanos, porque Jesus não tinha preconceito. E eles sentiram isso, que não tinham preconceito. E nesse sentido, Jesus pôde pregar o Evangelho. Mas enquanto a mulher foi, houve um diálogo importante com os discípulos. Jesus aproveitava todas as ocasiões, todos os momentos, os segundos. As ocasiões oportunas e inoportunas, Jesus aproveitava. Enquanto a mulher foi, e os discípulos insistiam: come, mestre, come alguma coisa, não fique sem comer. E Jesus mencionou algo que deu a entender que ele já tinha comido. Eu tenho uma comida aqui que é mais importante. E eles falaram: mas quem será que trouxe comida para ele? Mas ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. E disse: vocês dizem que ainda falta 4 meses para a ceifa. Mas olhem bem espiritualmente e vejam que as plantas já estão branqueadas, os frutos já estão na hora de se colher. Uns colhem, uns plantam, que é o semeador, outros colhem, que é o ceifeiro. Vocês foram enviados para colher coisas que vocês não plantaram. Os profetas que vieram antes de vocês plantaram com a vida, com sangue e sofrimento, pregando o Evangelho, anunciando o Messias. E hoje muitos estão aguardando o Messias. E vocês vão colher. Foi implantada a semente já, e vocês vão colher. Um é semeador, o outro é o que colhe. E depois então de tudo isso, os samaritanos falaram para a mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. 4:42. Você percebeu que nesse intervalo curto, Jesus tirou do coração deles todo o preconceito, toda a inimizade?
Como que o Espírito Santo pode tirar a raiva das pessoas, a falta de perdão das pessoas, o ódio que dura desde 700 anos antes, 700, quase 800 anos, começou a briga entre os judeus e os samaritanos. Aquilo estava enraizado na mente, na cultura, na religião, tudo. E Jesus tirou num segundo tudo isso. Eles olharam para a mulher e falou, tratando-a com dignidade. Você tinha razão, mulher samaritana. Ele é o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, Salvador do mundo. Não porque você falou para nós, mas porque nós temos certeza que nós estamos ouvindo as palavras vindo dos céus. Quão poderoso pode ser o testemunho de uma só pessoa? Talvez você esteja sozinho na sua casa com a verdade, mas você pode dar um poderoso testemunho. Não adianta você dar uma poderosa briga, uma poderosa discussão. Não vai adiantar nada você se odiar as pessoas que não te aceitam, ou ter preconceitos, ter ódio de quem não te aceita. Devemos fazer como Jesus, dar um testemunho de uma só pessoa, como aquela mulher que estava machucada, estava ferida dos seus sentimentos, mas Jesus tirou dela num segundo. E ela estava tão com medo e envergonhada que ia no calor buscar água, no alto calor. Agora ela voltou, esqueceu até a água e voltou para anunciar com coragem, sem medo, aquilo que Jesus lhe colocara no coração. É isso que Jesus ensinou para os discípulos e para todos nós.